Olá, esta é mais uma aula de matemática envolvendo os temas do vestibulinho da ETEC e do Enem. Hoje, essa aula também será focada aos que estão interessados em habilidades que caem no Enem, porque obviamente o Enem ele tem mais questões de matemática, são 45 questões, e então tem mais temas do Enem do que da ETEC, para a gente poder se preocupar, tá? Hoje nós vamos falar sobre funções logarítmicas, que é as funções envolvendo um dos temas complicadinho da matemática, que é o chamado logaritmo, né? E antes de iniciar esta aula, gostaria que você, se inscrevesse no canal, caso não for inscrito, curtisse a aula, comentasse, compartilhasse para que essa informação chegue ao máximo de pessoas possíveis aí, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a aula, né? Primeiro usando a parte da definição aqui do que é a função logarítmica, né? A função logarítmica é aquela que vai ter esta estrutura aqui, ó, log de x na base A. Esse log aqui é a abreviação de logaritmo, né? E geralmente a gente estuda primeiro exponencial para depois estudar a função logarítmica, porque elas se contrapõem, elas são contrárias umas às outras, né? E a gente vai perceber isso no gráfico, né? Eu coloquei aqui o resuminho do que é o gráfico, é uma curva e ela não passa, né, não corta nenhum ponto no eixo de y. Se você comparar com a aula anterior, a aula 23, que era a função exponencial, você vai perceber que tá a mesma definição, só que ela, no caso da exponencial, ela não passa no eixo dx. Então a gente percebe que tem esta relação, né? Ou seja, uma é contrária à outra, uma é oposta à outra, tá? E aí, através dessa ideia, a gente vai desenvolver alguns exercícios aqui voltados para o Enem. E aí, o que eu vou fazer? Como o tema do logaritmo é um pouquinho complicado, né? Um tema do ensino médio, mas é um pouquinho complicado aí para alguns, eu vou dar uma relembrada, né? Não costumo fazer isso nas aulas, porque como eu falei no começo, é um curso não é de matemática básica, sim de matemática aplicada para os vestibulares que a gente está se propondo aí a fazer, né? Então eu vou dar uma lembrada porque o tema do log é um pouquinho complicado, tá? Mas vamos ver primeiro os gráficos aqui, ó. Eu coloquei aqui o A maior que 1, ou seja, o número 2, 3 e assim vai, tá? E a gente tem aqui a base, né? No lugar do A tá o 2 e o X, que aí a gente vai calculando os valores. E aí a curva vai ficar dessa maneira. Se você comparar com a exponencial, você vai perceber que ela tá ao contrário da outra, né? Então a mesma curva, só que tá ao contrário. Se fosse exponencial, seria algo mais ou menos assim, né? Aqui do outro lado, tá? E aí nós temos a mesma definição. Se você comparar com a exponencial, o gráfico decrescente será quando eu tenho um número entre 0 e 1, ou seja, um decimal. Eu coloquei as mesmas bases para a gente comparar mesmo, para a gente perceber que é diferente, opostas, né? E aí a gente tem 1 sobre 2 dá 0,5, o gráfico construído com o auxílio da tecnologia o GeoGebra, né, a gente tem esta representação de uma função decrescente, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou dar uma lembrada do cálculo do log com duas bases, né, uma base com o número inteiro e outra com o número fracionário, para vocês darem uma recordada aí como calcular, porque como eu falei é um tema um pouquinho complicado, tá? Então, cálculo do log é a abreviação de logaritmo, e nós temos esse B aqui, que geralmente é um número, né? Chamado de logaritmando, o A base, né? Ou seja, a base de uma potência, e a resposta que a gente vai encontrar seria o logaritmo, tá? Ele só vai existir, né, condição de existência, se a gente conseguir fazer o seguinte, pegar esse A, elevar a um expoente x, ser igual a um B que está aqui. Então a gente geralmente fala que a gente desmonta, né, esse logaritmo, ou seja, a gente vai fazer isso aqui, ó, vai fazer o A elevado a x, que é o que está aqui, aí consequentemente nós vamos ter uma equação exponencial, né, onde a letra está aqui no expoente, e
o resultado desse A elevado a x vai ser igual a esse B, tá? Aí a gente consegue calcular o que é o logaritmo, tá? Então, basicamente, é resolver esta equação exponencial, onde A e B são números, tá? E esse x será o valor que a gente tem que encontrar, né? Teoricamente é um pouquinho complicado, mas na prática com números eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Então, olha lá, log de 8 na base 2, certo? Como que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar e vamos transformar esses camaradinhas aqui numa equação aqui exponencial, onde eu vou ter 2 elevado a x vai ser igual a 8, certo? Como que eu faço para resolver uma equação exponencial? Nós vamos ter que igualar essas bases, né? Aqui está 2 elevado a x, aqui é 8, né? Como a gente já fez a revisão de potência, nem precisa calcular essa potência, né? O que é 8? 2 elevado a 3, não é isso? Então, eu vou colocar ó, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3. Como as bases são iguais, isso implica dizer que os expoentes também são iguais, ou seja, x é igual a 3, né? Então, o resultado desse logaritmo aqui é igual a 3, tá? Eu coloquei com o expoente, com a ideia do expoente negativo que a gente viu aula passada, na aula de equação exponencial, e nós vamos fazer uma aqui também. Então, ó, desmontar de novo o log, né? Transformar numa equação exponencial, tá? Então, depois que a gente desmontar, eu vou ter o que? Vou ter 1/3, né? 1/3 de x igual a 9, certo? Esta ideia aqui que a gente viu a aula passada, vou até relembrar aqui, colocar aqui no cantinho, né? A propriedade do expoente negativo, tá? Caso você queira relembrar, só voltar na aula anterior. A gente viu o cálculo do expoente negativo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer esta ideia daqui, que está representada aqui, né? Para o expoente negativo. Então, vai ficar o que aqui? Vai ficar 3 elevado a menos x, né? Que eu estou fazendo o contrário, né? Ó, tá vendo? Está positivo aqui, então aqui fica negativo, não é isso? Igual a gente viu a aula passada. Igual a 9. Tá? O que é 9, né? 9 é 3 elevado a 2. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. 3 elevado a menos x vai ser igual a 3 elevado a 2, certo? Menos x igual a menos 2, que é o que nós vamos resolver. As bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então, vai ficar menos x igual a 2, né? Isso implica dizer o quê? Que eu vou ter que inverter o x e inverter o 2. Ou seja, o x ele só pode ser igual a 2 negativo, tá? Bom, então tá aí os dois exemplos aí para a gente dar uma lembrada, né? No cálculo do logaritmo. E aí agora a gente vai fazer alguns exercícios envolvendo esse tema, tá? Vou fazer um de função logarítmica e outro na aplicação de logaritmo no cálculo de juros, que é muito comum cair, não só no Enem, mas em outros vestibulares. Aí, uma das principais aplicações do logaritmo hoje, né, prática, vamos dizer assim, né, no cálculo do tempo de juros, tá? Mas vamos lá. Primeiro exercício, Enem 2019. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Tá? Esse jardineiro estudou o crescimento das suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula para calcular a altura, né, em função do tempo. A partir do momento em que a planta brota no solo até o momento em que ela atinge a altura máxima, que é de 40 centímetros. Tá? Então, só para entender aí, né, 30 centímetros é quando ele coloca a venda e ela continua crescendo até chegar a uma altura máxima de 40 centímetros, certo? Bom, até aí só as informações aí normais, né? Aí o que ele fez aqui, ó, a fórmula H, o H é a abreviação de altura, a gente já viu algumas vezes, né? 5 vezes o log de t mais 1 na base 2. Então, é a função logarítmica, né? E o t é o tempo, tá? Contado em dia. O H
a altura, certo? São as duas incógnitas que a gente tem, os valores desconhecidos, certo? A altura em centímetros, tá? Bom, a partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, quanto tempo em dia, então não tem nenhuma informação, ela deu em dia e pediu em dia, ela atingirá a sua altura máxima. Então, a partir do momento que ela é colocada à venda, né? Vamos grifar aqui, ó, né? A partir do momento que ela é colocada à venda, tá? Então, a gente vai ter que fazer a diferença do tempo que ela é colocada à venda até ela atingir a altura máxima, tá? Bom, dito isso, vamos fazer aqui o cálculo do primeiro valor, né? Que é quanto tempo ela gasta para atingir a altura máxima. Então, eu vou colocar a função que ele deu ali no exercício para a gente poder lembrar, né? Então, H é igual a 5 vezes o log de T mais 1, né? Certo? T mais 1 na base 2, tá? A altura para ela atingir, no caso, a altura máxima aqui, no exercício falou, né, que é 30 centímetros. Então, aquele H é igual a 30 centímetros, sobra só o tempo para a gente poder calcular. Então, eu vou substituir aqui no lugar do H, 30, né, 30 centímetros, vai ficar igual a 5 vezes o log de T mais 1, certo? Isto na base 2, tá? Bom, esse 5 está multiplicando, contrário de multiplicar, dividir. Então, vai ficar 30 dividido por 5 igual ao log, né, de T mais 1 na base 2. Dividindo 30 por 5 costuma dar 6, não é isso? Então, fica 6 é igual a log de T mais 1 na base 2, tá? Agora nós vamos desmontar esse logaritmo. Aqui está o contrário, mas dá na mesma, né? Vou fazer aqui, ó, esse, empurra esse, né? Que vai ser igual a esse camaradinho aqui, tá? Então, vou fazer aqui do lado aqui, vai ficar 2 elevado a 6 igual a T mais 1. Vamos manter o parênteses aqui, tá? T mais 1. Então, aí vamos resolver a potência e vamos ver qual o valor que vai dar aqui para esse tempo em dias. 2 elevado a 6, 2 vezes 2, 4, 8, né? O dobro, né? Depois 16, 32, que é 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 64. Então, vai ser o seguinte, vai ser 64 igual a T mais 1. Tá? E aí aqui a gente já consegue achar o tempo, né? Que número que eu somo 1 e que vai dar 64, obviamente 63, né? Então, para obedecendo essa função aí, para ela atingir a altura de venda, tá? Que tem essa alternativa com 63, a altura de venda, ela gasta 63 dias, certo? Bom, mas a pergunta não foi essa, né? A pergunta foi, a partir da altura máxima, quanto tempo, né, ela gasta para da venda até a altura máxima, né? Quanto tempo aí, que é 10 centímetros desse valor, né? Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou montar, né, a função para que você calcule a segunda parte aí, que é bom que treina fazer esses exercícios envolvendo log, tá? Então, a função que ele deu foi essa, tá? É a mesma, certo? A única diferença é que aqui você vai colocar 40, né? Porque ela demora 40 dias para atingir a altura máxima, né? Então, vou colocar aqui, aí você faz a mesma coisa, a mesma ideia, né? Igualzinho que eu fiz, só calcular o quanto tempo. Depois que você fazer isso, é só fazer a subtração, né? Que vai ser a altura máxima, que você vai calcular aí que, segundo o texto, ele falou que é 40 dias, não é isso? Então, ele só resolver a parte de cima aí, menos a altura da venda, né? Então, eu vou colocar aqui, aí você vai encontrar aí o tempo, né, em dias, tá bom? Então, só seguir aí, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, tá?
Bom, próximo tema aqui da aula será as propriedades do logaritmo. Eu coloquei propriedades, mas na verdade eu vou fazer só uma, que é a mais usada para os temas de logaritmo quando a gente precisa resolver equações exponenciais, tá? Primeiro eu vou explicar a propriedade, aí eu vou fazer um exercício do Enem envolvendo essa propriedade e vou deixar um para vocês fazerem aí do Enem 2021, tá? Bom, propriedade, agora sim, certo, né? Logaritmo da potência. Então está escrito aqui do lado, ó, log de b elevado a c na base a é a mesma coisa que fazer c vezes log de b na base a. Isso aqui, o que aconteceu? Ó, esse c que está aqui, ele veio para frente, tá? Ele veio aqui para frente multiplicando esse logaritmo, né? Como assim, tá? O que eu fiz aqui? Coloquei exemplos numéricos para a gente poder lembrar, né? Que é a propriedade do peteleco, o pessoal gosta de falar assim também, tá? Bom, coloquei com o número log de 10 elevado a 2 na base 10. Lembrando que esse log aqui, o 10, o logaritmo decimal, eu não preciso colocar a base, tá? É igual quando eu faço 3 elevado a primeira, é igual a 3. Não preciso colocar 1 toda hora, né? Então, quando não aparecer base aqui, no lugar do A, esse logaritmo é um logaritmo decimal, que depois a gente vai ver nos exercícios aí, tá? Bom, vou colocar aqui o x, certo? E aí vou desmontar esse logaritmo aqui, vou fazer 10 elevado a x, vai ser igual a 10 elevado a segunda. Então vai ficar assim, ó, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a segunda. Bases iguais, então significa que o x aqui é igual a 2, certo? Beleza. Então aqui eu estou fazendo a primeira, tá vendo? Quem que está fazendo o papel do A? O 10, o B, o 10 e o C, o 2. Agora o que eu fiz aqui? Ó, esse 2 eu coloquei ele aqui na frente para mostrar para vocês que vai dar o mesmo resultado, tá vendo? Então as bases são iguais, do 10 e 10, o que está fazendo o papel do A e B aqui, e esse C eu joguei ele aqui para frente, tá? Então vou calcular primeiro esse log aqui, né? Do log, por o x aqui, né? Log de 10 elevado a x igual a 10, tá? Então vamos fazer aqui, ó, 2, né? Vou colocar aqui vezes, tá? E aí vai ficar 10 elevado a x, né? Igual a... Eu acho que eu vou fazer aqui separado o log para não confundir vocês aqui, né? Vou fazer o log separado e depois a gente multiplica por 2, acho que vai ficar melhor. Então vai ficar aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho 10 elevado a x igual a 10 elevado a primeira, não é isso? 10 elevado a primeira, porque o número do expoente está elevado a primeira. Bases iguais, o expoente é igual também. Então aqui x é igual a 1. Tudo bem? Então esse log aqui vai dar 1, a gente acabou de fazer ali, 1 positivo. Então vai ficar 2 vezes 1, que é igual a quê? A 2, tá? Então o que eu quis dizer aqui para vocês, né? Que se a gente fazer a propriedade do logaritmo da potência, né? É a mesma coisa que colocar esse expoente multiplicando esse log, vai dar o mesmo resultado. Tá? Então é isso que eu mostrei aí para vocês nessa propriedade da potência, que é a que mais usa, né? Tem outras propriedades, mas a ideia aqui é aplicar a vestibulares, então a gente vai ver só o que usa mesmo para os vestibulares, tá? Eu vou fazer essa questão do Enem 2019, que vai usar essa propriedade aí do logaritmo da potência, e aí depois eu vou deixar uma do Enem 2021 para vocês poderem fazer, que é a mesma coisa, cai igualzinho, tá? Então, ó, uma pessoa fez um depósito inicial de R$200, tá? Em um fundo de investimento que possui rendimento constante a juros compostos de 5% ao mês. Lembrando que os juros compostos nós deduzimos a fórmula aula passada, né? Aula 23. Esse fundo possui 5 planos de carência de tempo mínimo necessário do rendimento do fundo sem a movimentação do cliente. A carência é que deixa o dinheiro lá e você não pode movimentar, tá? E aí tem os planos A, B, C, D e E, e aí tem os tempos de carência, 10 meses, 15 meses, 20 meses, 28 meses e 40 meses, tá? Bom, o objetivo dessa pessoa é deixar a aplicação rendendo
até que o valor inicial duplique, ou seja, fique 2 vezes mais. E é muito comum cair essas situações de juros compostos duplicando o valor, já caiu várias vezes, né? E aí a gente vai ver como é que faz. Quando somados aos juros do fundo. Considere as aproximações de log de 2. Esse log de 2 aqui é o logaritmo decimal, não precisa colocar 10 aqui, tá? Log de 2 igual a 0,30 e log de 1,05 igual a 0,02. O bom, né, assim como as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, né? O exercício já dá o dado aproximado, porque esses valores são infinitos aqui, né? E aí, o que acontece? A gente já sabe que é um exercício de logaritmo, né? Porque ele deu essas informações, tá? É muito comum aparecer, porque você não tem obrigação de saber, porque são valores grandes aí, né? Para que essa pessoa atinja seu objetivo apenas no período de carência, com a menor carência possível, porque todos os valores ali uma hora vai dobrar, mas alguns vão demorar mais tempo, né? Deverá optar pelo aí plano A, B, C, D ou E. Bom, então vamos lá, né? O que nós vamos fazer aqui? Primeiro, como é um exercício de juros compostos, então vou colocar a fórmula aqui que a gente desenvolveu a aula passada, né? Que é o montante, né? O juros mais o capital restante é o valor inicial, o 1 representa 100% e porcentagem, o I, o índice da taxa de juro, e o T, o tempo. Nesse caso aqui, nós vamos ter que responder qual é o tempo que vai gastar para os juros dobrar, né? Para o valor dobrar, né? O valor da aplicação dobrar. Então, no caso aqui era 200, para dobrar tem que ficar 400, não é isso? Igual a 200, que é o valor inicial, certo? Aí abre parênteses, 1 mais a taxa de juros. A taxa de juros lá é 5%, não é isso? 5 dividido por 100 dá 0,05. Aqui tem que colocar o número decimal, tá? E aí, elevado a t. Então, essa daqui é uma das aplicações que tem do log, né? Que aí eu vou mostrar para vocês. Esse aqui eu vou fazer inteiro, tá? O contrário de multiplicar é dividir. Então, vai ficar 400 dividido por 200, tá? Simplificando aqui os zeros para ficar mais fácil, vai ficar 4 dividido por 2, mas já a gente faz. 1 mais 0,05 seria 1,05 elevado a t. Dividindo esses dois camaradinhas aqui, 4 dividido por 2 vai ficar igual a 2, igual a 1,05 elevado a t. Beleza? Então até aqui não tem nenhuma novidade. A novidade vai ser a aplicação do log para resolver essa situação de equações exponenciais. Aqui, como que a gente faz? Tá? A gente vai fazer o log dos dois lados, né? Então a gente vai fazer o log de 2, certo? Igual a log de 1,05 elevado a t. Tá? Então, quando a gente tiver equações exponenciais que a gente não consegue igualar as bases, porque aqui vai ser difícil igualar, né? 2 e 1,05. Aí a gente usa a propriedade do log, tá? A primeira que nós vamos usar vai ser aquela do tombo, né? Que a gente viu, ó, o da potência, não é? O resultado é a mesma coisa que eu fazer multiplicando aqui, a gente viu lá, não é? Então, eu vou colocar aqui, ó, log de 2 é igual a t vezes log de 1,05, beleza? Bom, o que nós vamos fazer agora, tá? A gente vai substituir as duas informações que o exercício deu. O log de 2, né, o logaritmo decimal de 2 é igual a 0,30, foi dado no exercício, 0,30, né? E o log de 1,05 também foi dado, é 0,02. Então a gente substitui essas informações. Agora é moleza, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 0,30 dividido por 0,02, tá? E aí isso vai ser igual ao tempo, certo?
Bom, número de casas decimais igual, tá vendo? Então a gente não precisa se preocupar com a vírgula. Isso aqui é a mesma coisa que 30 dividido por 2 é igual a 15. Então o T aqui é igual a 15 e isso corresponde ao tempo de carência menor lá que o exercício deu, que é a alternativa B, tá bom? Esse eu fiz inteiro. Aí o que eu vou fazer aqui com vocês, né? Eu vou explicar esse exercício do Enem 2021, tá? Que é a parte de reaplicação aí do Enem. E aí é a mesma coisa, a mesma ideia, mesmo, só vai mudar as taxas e o número, tá? Ó, um casal decidiu aplicar em um fundo de investimento uma taxa de rendimento de 0,8% ao mês, no regime de capitalização composta. Olha aqui, ó, né? Os juros compostos também. Tá? O valor F a ser resgatado depois de N meses aqui, né? Há uma taxa de rendimento mensal X é dado pela expressão algébrica FC vezes 1 mais x elevado a t. Bom, se você comparar, né, o que foi feito aí na questão, ele substituiu algumas informações que a gente viu, montante, capital, né, a taxa de juros e o tempo, ele substituiu por outras letras, né, mas é a mesma coisa, tá? Em que C representa o capital inicial a ser aplicado. O casal planeja manter a aplicação pelo tempo necessário para que o capital inicial, né, de R$100 mil duplique. Olha aí, mesma coisa, igualzinho. Sem outros depósitos ou outras retiradas, tá? Aí ele tem o seguinte, né? Fazendo uso da tabela, o casal pode determinar o número de meses. Então a tabela de login, né? Essas informações, obviamente, você vai ter que usar para o exercício, tá? E aí, continuando aqui, para atender o seu planejamento, o número de meses determinado pelo casal aí tá lá as alternativas, tá? Bom, a única diferença desse exercício é que os números estão um pouquinho maior, tá? Mas vamos lá, eu vou colocar igual, colocou lá, ó, F é igual a C, abre parênteses, 1 mais X elevado a N, tá? E aí as informações que ele deu para a gente foi o valor final duplique, então eles vão investir 100 mil, tem que dar 200 mil no final, né? Então vai ficar 200 mil, tá? Igual a 100 mil, certo? Igual a 100 mil, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros, que era 0,8. 0,8 dividido por 100, vai aumentar 2 zeros aqui, né? Então vai ficar 0,008, tá? Elevado a N, tudo bem? Bom, então a partir daqui, vendo a resolução do exercício anterior, você consegue seguir, né? Vai dividir 200 mil por 100 mil, somar o valor lá, aplicar o log dos dois lados, e aí você consegue resolver o exercício aí numa boa, se você conseguir entender o primeiro, tá? Se qualquer dúvida que tiver, pode mandar nos comentários, a gente tenta ajudar, e aí tem que usar aquela tabela que foi dada lá para substituir os logs na parte final do exercício. E também aquela propriedade da potência, né? Porque tá o N aqui, esse N vai tomar, como a gente costuma dizer, né? Vai multiplicar o log aí, tá bom? Então essa é a proposta para a aula de hoje. Faça aí os exercícios, qualquer dúvida, só dá um salve aí, a gente tenta ajudar, tá bom? Um abraço a todos, até!